Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. Apenas isso que diz o versículo. Quem tem ouvidos, ouça. Mais uma vez. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus capítulo 13, versículo 9. Várias passagens da palavra do Senhor, com textos diferentes, nos traz esta recomendação de ouvirmos a palavra de Deus. Você pode abrir aí a Bíblia e fazer uma pesquisa pela palavra do Senhor. Você vai ver várias passagens dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Se não for com estas palavras, você verá esta mesma recomendação com palavras diferentes, né? Mas dizendo: dê ouvidos à palavra, dê ouvidos à voz do Senhor. Veja só Marcos capítulo 4, versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você vê também em Lucas capítulo 14, versículo 35. Não presta nem para a terra nem para adubo, lançando para fora. Aí você vê no final do versículo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 nos traz também uma recomendação, dizendo: guarda o teu pé quando fores à casa de Deus, pois, olha só, pois chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então você vê a palavra do Senhor nos orientando a dar ouvidos à voz de Deus. O triste é que muitos não querem dar ouvidos à palavra. Muitos não querem escutar a voz do Senhor. Não querem separar um momento para ouvir a palavra. Quando é um momento de pregação como este, são poucos que querem escutar. Se é um momento de pregação como este, são poucos que querem escutar, que querem acompanhar. E o interessante, olha só a recomendação que Tiago nos deixa. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quando nós praticamos essa atitude, né, quando decidimos em ouvir mais do que falar e principalmente ouvir a palavra de Deus, nós recebemos bênçãos que os demais não conseguem alcançar, pois há muito mais
mérito, há muito mais recompensa em ouvir, principalmente ouvir a palavra de Deus. Israel recebeu um alerta através do profeta Amós. Veja só o alerta que Israel recebeu. Amós capítulo 8, versículo 11. Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eis que vem, olha só, eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O povo não queria dar ouvidos aos profetas. Os profetas que transmitiam ao povo a palavra, a vontade de Deus. E Deus faz um alerta. Olha, vocês não querem ouvir as minhas palavras? Não querem dar ouvidos à minha voz por meio dos profetas? Pois chegarão os dias em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra. O interessante é que este alerta serve para nós também. Chegarão os dias em que nós procuraremos a oportunidade de ouvirmos a palavra e não teremos esta oportunidade, este privilégio de ouvir a palavra do Senhor. Chegarão os dias em que haverá fome e sede, não de pão e nem sede de beber água, mas de ouvir a palavra. De ouvir a palavra do Senhor. Quando trata-se da palavra do Senhor, devemos ouvir e dar ouvidos. Ouvir e dar ouvidos. O que significa dar ouvidos? Ouvir é o que nós estamos fazendo agora. Eu falo, você me escuta, mas será que você está dando ouvidos a esta palavra que você está ouvindo? Que você está escutando? Dar ouvido significa dar atenção, ouvir atentamente, acreditar naquilo que está sendo falado, naquilo que está sendo pregado. 1 Samuel capítulo 12, versículos 14 e 15 vão dizer o seguinte: agora, se temerem e servirem ao Senhor, derem ouvidos à sua voz, e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como seu rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é seu Deus. Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez aos seus antepassados. É necessário ouvirmos e darmos ouvidos. E sabe o que é triste? É que tem gente que ouve, mas não acredita que logo, logo
acontecerá o arrebatamento da igreja. Tem gente que vive na igreja, mas vive ouvindo a pregação de que logo, logo o Senhor voltará para buscar a sua igreja, mas não está acreditando. Não está acreditando no que está sendo pregado. Só que pode ter certeza, logo, logo, o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus capítulo 25, versículo 13. Chegará o dia em que a igreja será arrebatada. E muitos procurarão esta oportunidade que temos agora de ouvir a palavra, de ouvir a voz de Deus, e não vai ouvir. Adão e Eva ouviram o que Deus disse, mas não deram ouvidos. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Qual era a ordem do Senhor? Não tocar na árvore. E o que eles fizeram? Então, vendo que a mulher, que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nenhum dos dois deram ouvidos à voz do Senhor. Não obedeceram à ordem de Deus. Durante um tempo, Sansão ouvia e dava ouvidos. Mas chegou em um momento de sua vida que ele não deu ouvidos. E por causa disso morreu com seus inimigos. Você pode ver que Sansão faz o que não era agradável ao Senhor, não dá ouvidos à voz de Deus, e por isso morreu. Saul não deu ouvidos à palavra de Deus e não guardou o mandamento do Senhor, pecou várias vezes contra o Senhor e por isso morreu junto com os filhos dele. O interessante aqui é que toda a família, Saul e todos os seus filhos morreram, foram prejudicados por falta de dar ouvidos à voz de Deus. Tem muito casamento, tem muitas famílias sendo prejudicadas porque não estão dando ouvidos à voz de Deus. Não querem ouvir a voz do Senhor. 1 Samuel capítulo 28, versículo 18 e 19 diz: porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste, e não executaste a sua vontade e o furor de sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará a Israel contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã e os teus filhos estarão comigo. E o Senhor entregará o arraial de Israel nas mãos dos filisteus. Tudo isso porque não deu ouvidos à voz do Senhor. Salmo 81, o verso 11 e 12 diz: No entanto, o meu povo não quis me dar ouvidos. Israel não quis o meu amor. Por isso,
vou deixar os israelitas teimosos fazerem sua própria vontade e seguirem os seus caminhos errados. Quando ouvimos a palavra de Deus e damos ouvidos ao que o Senhor nos fala, recebemos bênçãos. Agora, quando não damos ouvidos à voz de Deus, acontecem esses tipos de coisa, tragédias. A nossa família é destruída, prejudicada. Morremos porque damos lugar ao pecado, ao diabo. Agora, aos que dão ouvidos à voz de Deus, tem bênçãos. Que bênçãos são essas? Primeiro, recebemos fé. Veja só, Romanos 10, versículos 16 e 17 vão dizer: mas nem todos deram ouvidos ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Logo, a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quando nós lemos a palavra, quando ouvimos a palavra constantemente, quando damos ouvidos a esta palavra, passamos a ter fé. Eu vejo constantemente pessoas dizendo: eu não tenho tanta fé como fulano. A sua fé é maior do que a minha. É porque falta dar ouvidos à palavra. É porque não tem costume de ouvir a palavra, de meditar na palavra do Senhor dia e noite. Se está faltando fé, é porque está faltando dar ouvidos à palavra de Deus. Está faltando, passando muito pouco tempo com a palavra. Deixamos de cumprir com a nossa vontade carnal e fazemos a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Salmo 18, versículo 44. Eles ouviram as minhas ordens e obedeceram sem discutir. Os estrangeiros mostram boa vontade de se sujeitar ao meu governo. Salmo 18, versículo 44, na Bíblia Viva. Meus irmãos, esta palavra que nós temos disponível para nós, ou seja, a voz do Senhor que fala aos nossos ouvidos a todo tempo, é para ouvirmos, darmos ouvidos sem discutirmos. Tem gente que quer discutir com Deus. Mas por que, Senhor? Não é porque, sim, Senhor, e pronto, e acabou. Tem gente que quer agir como criança. Embora os pais hoje em dia são tudo molenga, deixa os filhos falarem mais alto, né? Criança ou não, tem criança que fala mais alto do que o adulto. O pai fala, a mãe fala, desliga isso daí. A criança faz uma birra lá, começa a chorar, se jogar no chão. Aí o pai e a mãe, não, tudo bem. Não, senta aqui, filhinho, pode sentar, não tem problema. Mãe vai ligar a TV de novo, papai vai ligar a TV de novo. E aí a criança consegue o que quer.
começa a dar birra na rua, chorar, gritar no meio da rua. Aí o pai, a mãe vai lá e dá o que quer. Não é? E tem adulto achando que fazer isso com Deus adianta. Vai conseguir. Só que com Deus não é assim. As ordens de Deus é para você ouvir, dar ouvidos, obedecer sem discussão. Não é para você discutir. Ah, mas Senhor, mas... Não, é obedecer. Quer que seu casamento seja uma bênção? Pare de resistir à voz de Deus. Meu Deus. Obedeça. Ah, mas fulano vai olhar assim para mim. Minha mãe vai olhar assim para mim. O seu compromisso é com quem? É com Deus ou é com fulano? Quem é que vai te levar para o céu? Quem é que vai garantir que seu casamento seja uma bênção? Quem é que vai garantir que seus filhos sejam uma bênção? É aquele que está te dando uma ordem. Então obedeça. As ordens de Deus são para nós ouvirmos, darmos ouvidos, obedecermos. Não são para resistirmos, para discutirmos e queremos debater com o Senhor. Debater com Deus é uma pessoa que nem terminou o ensino médio ou nunca entrou numa faculdade, por exemplo, querer debater aquilo que um PhD se especializou. O interessante é que o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, nos criou tudo que nós vemos e temos. E o que nós criamos, Deus já tem domínio sobre aquilo há muito tempo. O que nós achamos que descobrimos é o próprio Senhor que permite que a gente descubra. Então as ordens de Deus não é para você analisar. Não, deixa eu analisar esta ordem aqui. Deixa eu analisar isso daqui eu faço, isso daqui eu obedeço. Não, aquilo não obedeço. Foi o que Saul fez. Não obedeceu às ordens de Deus e o que aconteceu? Morreu ele, morreu os seus soldados, morreu os filhos. E tem gente na mesma situação, não morre fisicamente, mas morre espiritualmente. Está morto espiritualmente, o casamento está morto, os filhos estão mortos. E aí, os filhos vão lá e geram casamentos mortos, sem vida, sem alegria, tudo porque resistimos à voz de Deus, não queremos obedecer aquilo que Deus nos manda, queremos avaliar e escolher o que é mais fácil, o que é melhor para a nossa carne. Mas Deus ama aquele que dá ouvidos à sua voz. Aquele que mostra boa vontade em se sujeitar ao governo de Deus, à vontade do Senhor. Quer vencer o diabo? Nós já pregamos aqui, falamos na quarta-feira. Sujeite-se ao Senhor. Submeta-se à vontade de Deus para vencer. Não há outro caminho. Tem muita gente que não declarou que serve a Baal, mas está servindo a Baal. Meu Deus. Porque não obedece à voz de Deus. Aí você vai gritar, você vai se ferir. Elias faz um desafio lá aos servos de Baal. Vamos lá. O Deus que fizer chover fogo do céu é o Deus verdadeiro.
E aí o servo lá de Baal gritando, se ferindo, né? Sangue descendo. E Elias só zombando. Ah, não, grita mais alto. Vai que tá dormindo, ou Baal viajou. E nada de Baal fazer chover fogo do céu. E tem gente desta forma. Não obedece à voz de Deus. E aí você você vai perder madrugada, mais madrugadas clamando, orando. Deus não vai te responder. Ele só vai te responder quando você obedecer à voz dele. Ele não escuta a oração, o clamor daquele que está longe de sua vontade. O que diz 2 Crônicas, capítulo 7, 14? Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, tem que fazer tudo isso. Mas para que haja resultado, há uma condição. E qual é? Se converter dos seus maus caminhos. Obedecer a minha voz. Então eu ouvirei do céu. Olha só que interessante. Deus só vai ouvir o seu clamor quando você se desviar dos seus maus caminhos. Se converter de seus maus caminhos, obedecer à voz do Senhor, aí Ele vai te ouvir. Enquanto isso, pode gritar, espernear, ferir o joelho de tanto ficar ajoelhado, que não vai adiantar nada. Salmo 138, versículo 4. Ó Senhor, todos os reis da terra te darão graças quando entenderem a tua palavra. Entenda esta palavra, obedeça, ouça e dê ouvidos à palavra que você está ouvindo. E você vai ver. Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Tem gente que diz: eu me mato de tanto jejuar, e Deus não me atende. E tem fulano ali que é tão abençoado. O que acontece? Que segredo é esse? O segredo é que fulano escuta e dá ouvidos à voz do Senhor. Ele escuta a voz de Deus e atende, obedece à vontade do Senhor. Você pode se matar de tanto jejuar, sacrificar a carne, não ficar sem comer, e se não obedece à voz de Deus, é tudo em vão. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sacrifício sem obediência nada vale. De nada vale. Você sacrificar noites orando, sacrificar noites de sono para orar, para fazer vigília de oração e jejum, de nada vale se você não obedece. Jesus disse: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, aí pedirão o que quiserem. Poderão pedir o que quiser e vocês receberão. Tem que estar na palavra,
Tem que estar obedecendo à vontade do Senhor. Quando damos ouvidos à palavra, somos libertos e santificados. João 8, 31 e 32. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Tem que estar na palavra, tem que estar ouvindo, dando ouvidos. E conhecereis a verdade vos libertará. João 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Venha para a palavra, dê ouvidos à palavra, obedeça à palavra. Porque só assim você passará a ser filho de Deus. Preste atenção. Por acaso você tira da boca dos seus filhos para dar para quem não é seu filho? Você vai lá, fala: não, só tenho aqui o leite do meu filho. Mas tem uma criança ali do fulano de tal, vou deixar meu filho sem comer e vou dar para aquela criança. Você não faz isso. Você trabalha, você se esforça para prover para os seus filhos. Da mesma forma, as bênçãos celestiais são garantidas para os filhos e não para as criaturas. Todos nós somos criaturas, mas poucos são filhos. Os filhos são aqueles que está descrito em João 8, 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, pois não sois de Deus. Aí no versículo 44, voltando um pouquinho, versículo 44, Jesus diz o seguinte: vós tem como pai o diabo. O diabo. Aquele que não está em Deus, aquele que não escuta a voz de Deus, aquele que não obedece à voz do Senhor, tem como pai o diabo e não o próprio Deus. Meu Deus. É o que Jesus diz. Olha lá, João 8, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, o diabo. O diabo. Somos, quando ouvimos e damos ouvidos à voz do Senhor, nos tornamos os seus filhos. Só que tem muita gente que, por não obedecer à voz de Deus, está se afiliando ao diabo. Tem como pai o próprio diabo. Não adianta então você clamar a Deus. Ele só vai te atender se você passar a obedecer à voz dele. Já recebemos aqui ordens e mais ordens do Senhor. Desde o início deste projeto de culto aqui, Deus vem falando, vem ministrando aos nossos corações. Quem é que tem obedecido desde o primeiro culto que Deus tem mandado? Quem é que tem atendido à voz do Senhor? Fica essa pergunta. Quando damos ouvidos à voz do Senhor, somos suas ovelhas. João 10, 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço
e elas me seguem. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E aí isso me faz lembrar de Mateus 7:22, Muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não curamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome. Aí Jesus disse: eu direi a estas pessoas, na verdade, não vos conheço. Saiam de perto de mim, vocês que praticam a iniquidade. Deus só reconhece aquele que obedece a sua voz, a sua palavra. A sua palavra. Quando você obedece a palavra de Deus, você começa a orar, Deus fala: opa, estou reconhecendo aquela voz. É de um verdadeiro adorador. É daquele que adora em espírito e em verdade. Aí o que não obedece à voz de Deus, começa a orar, Deus fala: calma aí, estou ouvindo alguém chamando pelo meu nome, mas não tem voz de ovelha. Jesus. Não vou atender, não me obedece, não é minha ovelha. Então deixa eu... mas tem... ali do lado tem uma ovelha clamando. Vou descer agora, vou derramar chuva do céu sobre aquela ovelha, chuva de bênçãos. Pois quem dá ouvidos à voz de Deus tem como garantia vida eterna e proteção da parte do Pai. João 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Agora veja o que ele diz: ninguém pode arrancá-las de minha mão. Você que dá ouvidos à voz do Senhor, tem a sua vida protegida, guardada, a sua casa, a sua família protegida, guardada, o seu casamento protegido, guardado, a sua família é blindada pela glória de Deus. Nós reconhecemos aquele que dá ouvidos à voz de Deus, porque esta pessoa dá frutos. Dá muitos frutos. Mateus capítulo 13, versículo 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, e aí entende, e dá fruto. Um produz 100, outro 60, e outro 30. Aquele que ouve a voz de Deus, você reconhece de longe. Aquele que dá ouvidos à voz de Deus, você reconhece de longe, porque ele dá frutos, e os seus frutos são bons. E não são poucos, são muitos frutos. A vida dele abençoa aquele que está próximo. O que ele fala edifica. O casamento dele é exemplo. A família é exemplo. E vai produzindo frutos, abençoando vidas. E você vê que quem dá ouvidos à voz de Deus tem um alicerce. E este alicerce é a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Olha só. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme.
Nós falamos aqui na quarta-feira, né? Somos abatidos, mas não somos destruídos. O vento vem, castiga a nossa vida, nos faz sentir dor, mas não consegue nos destruir, porque estamos alicerçados na rocha, pois ouvimos as palavras do Senhor e as praticamos. Nós escutamos as ordens de Deus e as praticamos. Não adianta nada você ficar aqui ouvindo este culto, esta pregação, assistindo esta mensagem pelo YouTube, ouvindo pela rádio, se você não pratica. Quantas vezes Deus já falou com você a respeito de algo, mandou você fazer, você deixar de fazer, e você ainda não praticou como Ele quer que você pratique. Então como é que você quer ter uma vida alicerçada na rocha, abençoada, se você não pratica, se você não dá ouvidos à voz do Senhor? Está na hora de abrirmos mão da nossa própria vontade, abrirmos mão do medo de matarmos a carne e do olhar do próximo. Muita gente não está vencendo, pois está colocando o seu medo acima da obediência. Acima da obediência. Saiba que a sua obediência deve ser motivo de mudança daquele que você tem medo que vai te olhar torto. Na verdade, a sua obediência vai gerar frutos de tal modo que essa pessoa fica, calma aí, tem algo diferente acontecendo ali, deixa eu mudar também. Fruto. E não adianta você chutar a parede e clamar, dar cambalhota e fazer tudo e repreender Satanás. O diabo vai nem se mexer se você não escuta a voz de Deus e não dá ouvidos à voz do Senhor. Agora, ele não prevalece sobre aquele que está alicerçado na rocha. Ele não prevalece sobre aquele que obedece à voz do Senhor. Mateus 16, versículo 18. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos 4, versículo 11. A rocha é Jesus. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Tem muita gente rejeitando a pedra. Entende? O povo que crucificou Jesus rejeitou a pedra. Você que desobedece às ordens do Senhor está rejeitando a pedra. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Aquele que confia em Jesus, aquele que dá ouvidos à voz do Senhor, aquele que acredita nas palavras de Deus, jamais é envergonhado. Jamais será envergonhado. Aquele que confia não é envergonhado.
Abra mão de sua vontade e dê ouvidos. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será envergonhado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz de Deus, o Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. João capítulo 5, versículo 24 e 25. Tem muita gente que está morta porque o pecado nos faz morrer espiritualmente. O pecado, a falta de ouvir a voz do Senhor, mata o casamento, mata a família. E o Senhor está chamando, está gritando, e convida você que está morto, você que tem um casamento morto, você que tem uma família morta, Ele está te chamando para a vida. Meu Deus. Você que está morto em suas emoções, não sabe o que é alegria, não sabe o que é paz, não sabe o que é viver, não sabe o que é, sorrir. Ele está te chamando para a vida. Ele tem vida para os que escutam a sua voz. Venha, ouça a voz daquele que fala neste momento. Ele quer te encher de vida. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Jesus, repito, já falamos bastante aqui: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E agora acabamos de ler João 6,45. Aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. E Jesus tem paz para você. Jesus tem paz para a sua alma. Jesus quer que você viva o melhor. O melhor. Ele não quer que você viva o bom, Ele quer que você viva o melhor. Então venha para a presença do Pai, você que ainda não vive esta alegria, esta paz verdadeira. E Deus nos orienta novamente a orarmos com você. Você que está ouvindo esta palavra, quer viver o melhor de Deus, quer viver a alegria verdadeira, a paz verdadeira, a paz que lhe faz descansar. Veja só o que diz: ele respondeu antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas capítulo 11, versículo 28. Antes, felizes são aqueles que escutam a sua palavra e lhe obedecem. Aquele que ouve a palavra de Deus tem alegria garantida. Aleluia. Glória a Deus. E você pode dizer, como o salmista diz em Salmo
Salmo 3, versículo 4. Salmo 3, versículo 4. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Aleluia. Aleluia. Ele garante que vai te ouvir. Glória a Deus. Aleluia. Venha para os braços do Pai. Experimente a paz verdadeira. Você que quer isso, ore comigo neste momento dizendo: Senhor Deus querido. Você que ouviu Deus, falar com você até hoje, e só que até agora não deu ouvidos à voz de Deus, ore comigo também. Diga: Senhor, meu Pai querido, eu peço perdão, porque até este momento eu ouvi a tua voz, mas até então não tinha dado ouvidos, não tinha obedecido. Mas a partir de agora, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero obedecer a tua vontade. Diga isso: Senhor, eu escolho a partir deste momento dar ouvidos à tua voz. Eu escolho a partir deste momento obedecer a tua palavra. Independentemente de como vão olhar para mim, independentemente de como vão me enxergar, independentemente de como a minha família vai reagir, de como os meus pais, os meus filhos, meus amigos irão reagir, eu escolho obedecer a tua voz, eu escolho obedecer a tua palavra. Diga isso diante do Senhor agora: eu escolho obedecer a tua palavra. Senhor Deus, Pai querido, Pai eterno, neste momento nós oramos e abençoamos todos aqueles, ó Pai, que neste momento oraram escolhendo obedecer a tua palavra. Derrame, ó Senhor, a tua chuva de bênção sobre estes, meu Pai, que estão fazendo esta escolha de obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. A tua palavra nos garante, ó Pai, que aquele que obedece à tua voz, que crê em ti, jamais será envergonhado. Então, meu Senhor, abençoe os teus filhos em todas as áreas, em nome de Jesus. É o que nós ministramos e profetizamos as bênçãos, as mais ricas bênçãos, meu Pai, sobre a casa de cada um de seus filhos, de cada um que se torna seu filho agora, Pai, pois estão decidindo, escolhendo obedecer a tua voz. Em nome de Jesus, ó Pai, escolhemos obedecer a tua palavra. Esta é a nossa escolha agora. Obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus.